Bem-vindos à aula 6, ainda dentro do módulo 4, e nessa aula a gente vai falar sobre a VPS. O que é a VPS, por que usar e como configurar. Novamente aqui no portal ZiaTrader, com a conta logada, a gente vai aqui em links úteis, que a gente vai ter várias opções aqui de VPS. O mercado ele é muito rico, tá? Em oferta de VPS. Eu separei algumas aqui por questão de custo, de localização do servidor, né? Mas enfim, o que é uma VPS? A grosso modo, uma VPS é um computador virtual. Você vai ter um outro computador dentro do seu computador, né? Mas para que serve isso? A VPS é um computador que ele nunca desliga, ele está sempre conectado à internet e ele nunca desliga. Como o robô ele roda 24 horas por dia, é necessário que você tenha um computador, seja ele virtual ou físico, que esteja conectado na internet 24 horas, que não tenha oscilação de sinal, que não tenha perigo de ele desligar, por exemplo, um notebook que você esqueceu de deixar ele na tomada e ele desligar automaticamente, ou até mesmo alguns computadores que você deixa ele ligado, computador físico, e que ele faz aquele desligamento automático para fazer a atualização de Windows. Geralmente ele faz isso de madrugada também. Então são situações que pode colocar em risco as suas operações no robô. Então vamos supor, se você está longe do seu computador, não importa se é de madrugada, na hora do almoço, se você está trabalhando e deixou o computador rodando, o robô ele está acionando as ordens, né? Está lá com 5, 6 ordens abertas e de repente seu sinal de internet cai. O MetaTrader ele perde o sinal. Você não vai mais conseguir enviar ordem e muito menos cancelar ordem, ou mesmo realizar as ordens que estão em aberta. Então as ordens ficam lá. Se o mercado subir muito, como a gente trabalha só comprado, ele subiu muito, as ordens estão lá, o lucro está absurdo, está subindo demais, ele não fechou nenhuma operação e ele não vai fechar a operação porque o robô não está ativo e ele não vai mandar ordem de saída. E o contrário é pior ainda. Você está com várias ordens abertas lá, o robô perdeu completamente o sinal porque o computador desligou, ou porque a internet caiu, ou porque caiu a energia do bairro e seu computador foi desligado, o sinal de internet também sumiu. O mercado está caindo, 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 caindo. O robô não recebe, não consegue enviar nenhum tipo de ordem. O monitoramento dele se encerra e aí vai ficar ao sabor da sorte a situação da sua conta, podendo até quebrar a sua conta. Então, para conta demo, se você quiser trabalhar com a conta demo e não quiser gastar dinheiro com VPS nesse momento, usa um computador local que você garanta que ele vai ficar ligado por um bom tempo. Se acontecer do computador desligar ou perder a internet, tudo bem, você está numa conta demo, o máximo que vai acontecer é distorcer o seu resultado. Mas para uma conta real, é altamente recomendado usar uma VPS, um computador virtual. Então vamos ver o que a gente tem aqui de opções. A primeira opção que eu tenho aqui é a Level 7. É um servidor bem estável. Ele tem planos a partir de R$ 49,90 e ele tem VPS em Windows. Algumas VPS, como a VPS da Local Web, ele tem planos de a partir de R$ 15 mensais, mas esse plano de R$ 15 mensais é um plano Linux. Então, se você não tem experiência com Linux, não usa porque o Linux é um pouco mais enjoado. O MetaTrader não tem aquela facilidade de instalação que eu mostrei para vocês na aula passada. Já precisa de uma codificação para fazer uma instalação simples. Então, se você tem habilidade com Linux e já usa o Linux, o melhor dos mundos é que você vai ter um custo muito mais baixo do que se for numa plataforma Windows. Tem a Platon também, que tem planos também bem atrativos, a partir de R$ 23,95. E a Host Media também é uma plataforma muito boa, só que eles não fornecem preço lá no site. Então tem que mandar a demanda para eles, explicar qual é a demanda que você vai ter, para eles poderem configurar um computador e te mandar um orçamento. Então vamos ver aqui na Level 7 o que tem de planos lá. Então aqui você já tem a página, a home, é só vir aqui direto em servidores, e aí você tem VPS nos Estados Unidos, VPS localizado na Europa ou no Brasil. O que eu recomendo? Recomendo Estados Unidos, porque o servidor da Exnes é nos Estados Unidos. Então, por proximidade geográfica, às vezes a VPS nos Estados Unidos é melhor.
VPS no Brasil também, ok, na Europa nem tanto. Mas assim, a diferença entre a localidade é o envio de ordem, para você ter um envio de ordem mais rápida. A diferença é de milissegundos, é uma coisa muito precisa. Então, se fosse um volume de institucional, se fosse girar milhões e milhões de dólares, aí tudo bem, justificaria fazer uma escolha geográfica mais apurada. Mas para a gente não tem necessidade de ser na Europa ou escolher entre Estados Unidos e Brasil, mas geralmente Estados Unidos é o mais escolhido. E aqui são os planos. O que, que a gente tem? Planos de R$ 49,90 por mês, R$ 94,90 por mês e R$ 134,90 por mês. Esse computador aqui, com dois processadores, 2 GB de memória e 40 GB de SSD, já é o suficiente para rodar um terminal. Se quiser ter mais segurança, pode partir para um plano de um pouquinho mais caro. Vamos voltar aqui nas opções aqui, pegar uma outra opção. Aqui é a Local Web, que é bem mais conhecida aqui no Brasil. Então a gente pode vir aqui em Produtos, Servidor VPS. Aqui ele já começa a apresentar, veja os planos. Então esses planos aqui, eles estão com servidor Linux. Quando vai para um servidor Windows, pode ver que os planos já são muito mais caros. Então a Local Web, a desvantagem é o servidor Windows muito caro e a vantagem é a opção para um servidor Linux muito mais em conta. Vamos ver aqui a outra opção, opção da Platon. Esse aqui tem um custo-benefício excelente, que eles até informam um desconto para servidor Windows, só que esse desconto é para planos mais longos, 3 meses, 6 meses, um ano, então tem que comprar o plano inteiro, né? Vamos ver o que que a gente tem aqui de plano aqui para Platon, que já começa a apresentar. Então, aqui um CPU, esse aqui é um muito fraquinho, é melhor pegar um, no mínimo, com 2 vCPU, com 4 GB de RAM. Se a gente for escolher esse plano, é só você ir navegando aqui. Então aqui é região sul e região sudeste aqui do Brasil. Então ele já pegou aqui já a localização, é o primeiro ponto. O segundo ponto, então mensal, tá vendo? Aqui já muda a história. Você tem o mensal, o anual e o bianual. Vamos supor que a gente vai escolher esse plano anual aqui. Ele já conectou aqui. Um template não precisa escolher nada, que isso aqui são outras ferramentas, mas pode vir aqui em sistema operacional e já escolher o Windows, tá? O Windows Server 2022 é o suficiente para mais ou menos R$ 42,19. Próximo. Se você quiser um disco adicional, né, um disco de memória SSD, memória permanente, onde você instala seus aplicativos, né, você pode escolher, mas no caso a gente não tem necessidade. E aqui o resumo. Então a gente escolheu uma VPS com 4 GB de memória RAM, 2 vCPUs, uma memória RAM de 4 GB, 60 GB de SSD com Windows Server 2022. Estamos no plano anual e esse plano anual fica em torno de R$ 500 e você vai pagar o equivalente a R$ 42,19 por mês. Só que aqui você precisa pagar no cartão de crédito e isso aqui é parcelado. Então não é um plano mensal recorrente, isso aqui é uma compra de um plano de um ano e aí você paga parcelado R$ 42,19. Então esse aqui é o plano da Platon. Agora eu vou dar uma dica aqui, que é o seguinte: se você for contratar uma VPS para rodar conta demo, optar por uma VPS e deixar ele rodando 24 horas, até para você ter segurança dos seus resultados, né? E não for usar um computador físico que você tenha que deixar 24 horas ligado com conexão à internet, faça planos mensais. Não faça um plano nem anual, nem bianual e nem anual. Por que eu estou falando isso? Porque, pelo menos na corretora Exness e em outras corretoras que eu vou colocar aqui, eu não vou citar ainda o nome porque eu preciso confirmar essas informações. Quando você faz o aporte do capital mínimo de US$ 500 para começar a conta real, essas corretoras disponibilizam VPS gratuitamente. Tá? Então você vai ter um plano gratuito de VPS, você não vai precisar pagar mensalidade, você só precisa cumprir alguns objetivos, ou seja, operar todo dia,
Aí você pode deixar o robô ligado todo dia. Pode até deixar ele com meta, por exemplo. Você pode deixar ele com meta de 1% que ele vai operar algumas horas por dia, que eu acredito que já seja o suficiente para ter gratuidade. Eu sei que meta em torno de 2,5% a 3% ao mês, dá para bater ao dia, né? Desculpa, não é ao mês, ao dia, dá para bater a meta com folga. Então você sempre vai ter essa VPS à sua disposição, num plano totalmente gratuito vinculado à sua conta. Eu vou apresentar aqui a minha VPS, que eu tenho lá na Exness, que já está no plano gratuito, para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir aqui o site, acessar minha conta. Vocês vão vir aqui em benefícios. Essa área de benefícios é sempre quando você abrir a conta, a Exness vai te liberando alguns benefícios e as outras corretoras também, né? Então eu já tenho alguns benefícios aqui na minha corretora. E aí eu venho aqui, ó, Virtual Private Server. Eu já tenho uma VPS aqui para minha disposição. Olha, eu estou usando uma com 2 GB de memória, 2 vCPU, um hard disk de 60 GB e um Windows Server, né, um Windows de versão 2019 e essa VPS ela está localizada em Miami. Então essa configuração aqui para mim é totalmente suficiente para eu poder rodar. E aqui mostra para mim que eu estou no plano gratuito. Ó, eu já conquistei 30 dias, mais 30 dias de acesso sem cobrança. Então até o dia 5 de maio, hoje dia 30 de março de 2026, então até dia 30, dia 5 de maio, pelo meu volume de negociação e que eu opero todo dia com o robô, né? O robô fica ligado 5 dias por semana, todos os dias do mês. Então eu já estou com mais 30 dias aqui, porque o meu primeiro ciclo vencia no dia 5 de abril. Então eu atingi os objetivos e eu já ganhei mais 30 dias, tá? Então, dica que eu dou para vocês: se não quiser gastar dinheiro na conta demo, não quiser fazer nenhum plano de VPS, use um computador que você possa deixar ele 24 horas ligado e que você tenha o mínimo de segurança da questão de internet. Se caso a internet cair ou a luz cair, o computador desligar, o único prejuízo vai ser a questão da avaliação dos resultados que vai ficar comprometida, né? Mas não vai ter perda financeira nenhuma, porque você vai estar numa conta de demonstração. Agora, depois que você fizer a conta real, você não precisa gastar dinheiro com VPS, porque a própria Exness e outras corretoras também fornecem a VPS, né, o computador virtual, de forma gratuita. Depois que você instalar a VPS e já tiver com tudo em dia, o que você vai precisar? Você vai precisar acessar a VPS. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o acesso à minha VPS. Eu clico aqui, eu já instalei, tá? A instalação depende do servidor que você vai comprar, né? No meu caso aqui, eu estou usando a Level 7 aqui para hospedar o robô que está vinculado à auditoria do MyFXBook. Então, você vê aqui que eu já tenho alguns computadores salvos aqui, no caso eu só tenho um, né? Eu clico aqui no computador, então aqui é um computador. Então perceba que aqui é a aplicação, ó, isso aqui eu estou dentro do meu computador e abri o aplicativo da VPS. E dentro do aplicativo da VPS está meu computador salvo aqui que está na nuvem. Eu clico nele aqui, ele vai abrir, vai abrir a VPS, o computador, está aqui o meu computador virtual com a conta demo que está refletida lá no MyFXBook. Essa é a conta que está lá no MyFXBook. Então, por exemplo, hoje, dia 30/6, já está com o robô parado, já acabou o dia. O robô conseguiu atingir uma rentabilidade no dia de 6%, ganhando $30 hoje em uma conta de $500. E aí, isso aqui é um computador comum, é como se eu estivesse no computador. Então aqui eu posso minimizar aqui. Lembrando, não pode fechar o MetaTrader. Aqui, ó, você vê, ó, aqui é a navegação do VPS. Então eu minimizei aqui o VPS e aqui eu maximizo ele. Eu estou na aplicação. Aqui, se eu clicar em X aqui, eu estou desligando o MetaTrader. Para eu desligar a VPS, desconectá-la do meu computador e ela continuar, eu encosto o mouse aqui, vai abrir uma outra barra, eu posso fechar ela aqui e desconectar normalmente. Porque se eu desligar, fechar o MetaTrader, é como se o computador tivesse desligado e as operações vão ficar lá penduradas e você
pode ter algum tipo de problema, né? Então, voltando aqui, vou conectar de novo, e aí você pode fazer o passo a passo lá de acessar o portal ZiaTrader. Então, vem aqui, ó, tá vendo? Ele é um computador como um outro qualquer, um computador comum, só que ele está dentro de um ambiente virtual. Vou abrir um navegador, posso acessar aqui o portal ZiaTrader, conectar, faço o login da minha conta aqui. Então, eu vou aqui usar aquele login fictício que a gente criou. Já estou dentro do portal e eu posso vir aqui achar os meus, os meus robôs normalmente. Aqui no caso eu fiz só uma conta demo, já está o robô aqui, ó, na parte de baixo ele já está o executável aqui. Se eu for lá no meu Windows Explorer, em Downloads, ele já está aqui, basta eu copiar ele, fazer todo aquele procedimento que a gente já fez na aula. Abro aqui o meu terminal, arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, Experts, ele já está aqui, né, no caso, né? Mas se eu quisesse copiar, é só eu trazer ele para cá, Ctrl C, Ctrl V, ele já está aqui. No caso, ele vai pedir para substituir o arquivo, né? Porque já tem um aqui, então vou deletar. Então você já tem tudo aqui prontinho dentro da sua VPS, dentro do seu computador virtual, para ter segurança para operar. Lembrando, conta real, altamente recomendado usar um servidor virtual para você não correr o risco de uma oscilação de internet, uma queda de energia, prejudicar completamente a sua estratégia e você ter perdas financeiras. Em relação à conta demo, se você não quiser ter esse gasto nesse momento, é só separar um computador que você possa deixar ele funcionando 24 horas. Bom, pessoal, então para essa aula é isso. Vamos para a próxima aula que a gente já vai começar a entrar no assunto do robô e fazer mais a prática. Então, todas essas primeiras 6 aulas foram de infraestrutura e de introdução ao robô, e agora, a partir da próxima aula, a gente vai falar na prática como funciona a gestão dos parâmetros.